Vamos iniciar o nosso estudo, fechando a nossa semana com o estudo do nosso livro Fonte Viva. Nós estamos no texto número 96, além dos outros. E é para nós uma reflexão que faz com que nós iniciemos uma revista importante no modo como nós estamos conduzindo nossas vidas, no modo como nós estamos organizando os nossos compromissos, as nossas prioridades, e vai fazer com que projetemos a nossa mente conhecendo um pouco do que acontece no mundo espiritual, com muitos espíritos que lá retornam com aquela sensação, aquela impressão de dever cumprido, sem entretanto ter feito nada além daquilo que a vida pedia que fizesse para que mantivesse ali uma trajetória equilibrada, não mais do que isso. Emmanuel separa para nós um trecho de uma passagem do livro de Mateus, no capítulo 5, um trecho bastante conhecido para todos nós, naturalmente porque durante nossos estudos nós lemos ou ouvimos fragmentos dessa passagem. Então a gente vai ler esse trechinho completo para a gente aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. Então nós temos aqui, começa aqui em Mateus capítulo 5, versículo número 43, em que diz para nós o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se guardardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então nós já vimos aqui, nesse trecho, muitas passagens, muitas vezes, desses versículos sendo mencionados nos estudos que nós realizamos, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o próprio título, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E é então sobre amar os vossos inimigos, que devemos amar os amigos e os inimigos, porque Deus também assim o faz, lançando o sol sobre justos e injustos, sobre os bons e sobre os maus. Então daí a gente começa a analisar, principalmente nessa frase, que é exatamente o trecho que Emmanuel seleciona para nós. Não fazem os publicanos também o mesmo? Antes de lermos o que Emmanuel traz para nós aqui, no que ele discorre nas orientações para nós, eu comentei com vocês então no início sobre as reflexões que nós devemos fazer com relação à vida que nós temos aqui. Quando nós fazemos uma programação reencarnatória, e é importante a gente ter essa visão mais ampla possível, porque muitas vezes nós concentramos a atenção em pontos que acabam se destacando, seja pelo bem, seja pelo bem-estar que traz, ou o mal-estar que provoca. Então, quando nós ampliamos a nossa visão, nós conseguimos vislumbrar a nossa existência aqui no mundo em toda a sua complexidade, em toda a sua profundidade. Então, antes de chegarmos aqui, fizemos uma
um planejamento sobre aquilo que era importante para todos nós. Nós lembramos sempre que as conquistas mais importantes que nós alcançamos aqui na nossa existência são exatamente as conquistas morais. Então o nosso planejamento reencarnatório ele se baseia nas mudanças necessárias para que a gente possa alcançar esses prêmios morais que são importantes para nós. Então são mudanças no nosso caráter, são ajustes nos nossos relacionamentos, são resgates necessários de situações dolorosas do passado. Enfim, nós percebemos então que muito mais do que nascermos aqui, crescermos, estudarmos, termos uma boa profissão, constituirmos uma família, construirmos o nosso patrimônio, depois termos um final de vida tranquilo e voltar para o mundo espiritual. Essa é uma trajetória que todo mundo acredita ser a trajetória ideal. E no fim da vida, então, ele vai dizer assim: eu tive uma vida muito tranquila, porque eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, consegui conquistar aquilo que eu queria, e não fiz mal para ninguém. Então isso já é o básico daquilo que, para ele, é o mais importante, para poder depois justificar a sua vida como uma vida proveitosa, uma vida produtiva. Porém, dentro dessa programação reencarnatória, muito mais do que as conquistas que nós alcançamos em termos de títulos, ou em termos de patrimônio, ou em termos de relacionamento aqui no mundo físico, nós temos sempre que observar a forma como tudo isso acontece. Porque ter uma vida tranquila, todo mundo deseja, todo mundo busca, todo mundo trabalha para que isso aconteça. Porém, poucos são aqueles que trabalham efetivamente para se transformarem em pessoas melhores, em pessoas diferentes. E embora esse pareça um chavão, pareça uma frase filosófica daquelas que a gente coloca na porta da geladeira, num para-choque de caminhão, na verdade, analisando profundamente, essa é a nossa real essência de estarmos aqui no mundo hoje. Nós viemos para cá para fazer um trabalho moral. O cenário, as circunstâncias, os grupos e as companhias com os quais nós nos envolvemos, tudo isso faz parte dos instrumentos que nós utilizaremos para promover essa transformação. E nós sabemos que todas as vezes que nós buscamos um aperfeiçoamento em determinados elementos da nossa personalidade, há a necessidade de nós fazermos algo mais. E essa é a essência do nosso estudo de hoje. Não fazer aquilo que todo mundo faz, não fazer aquilo que todo mundo consegue fazer pelos seus objetivos de conforto material, mas é sempre aquele algo mais que muitas vezes acaba vindo revestido com aquela característica de sacrifício, mas que para nós é essencial, porque na verdade em termos de sacrifício nós sacrificamos algumas vezes alguns recursos de que nós dispomos, nós sacrificamos o nosso tempo, sacrificamos alguns eventos que nos proporcionam prazeres, tudo isso em benefício de atividades, de trabalhos que nós realizamos que se revertem em nosso benefício, acelerando esse processo de transformação que nós estamos buscando. Então, algumas vezes, eu me pego e me policio por isso também, fazendo alguns julgamentos, vendo assim vida de amigos que se apresentam, né, como pessoas, como famílias, que são muito felizes, têm um bom emprego, têm boas relações, são pessoas amigas, são pessoas animadas, mas no fundo, inevitavelmente eu começo a me perguntar o que mais fazem além disso. Da mesma forma que aplico esse julgamento a mim mesmo também, de tudo aquilo que eu faço em termos de vivência e sobrevivência dentro das atividades que eu preciso desempenhar, o que eu faço além daquilo que é necessário que a vida me pede? A vida me pede um trabalho, e esse trabalho, como nós lembramos, é uma necessidade de sobrevivência.
E por isso que os espíritos dizem para nós que a nossa encarnação, aliás, eu falo encarnação, mas a gente pode considerar como a reencarnação, ou todas as nossas reencarnações no mundo físico, um trabalho fundamental. É aquele kit básico que todo mundo ganha no momento em que começa uma jornada terrena. Você vai ter que trabalhar para sobreviver. E isso todos, sem exceção, trazem esse compromisso. Isso mostra para nós que isso não é necessariamente uma atividade que nós desempenhamos para o nosso crescimento a partir das nossas iniciativas. Estarmos aqui no mundo físico e sermos obrigados a desempenhar atividades dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, são obrigações que nós temos. E por isso, então, isso nos impulsiona para esse trabalho de evolução. Então o trabalho enobrece o homem. É aquele pensamento clássico que todos nós conhecemos. Então significa que esse enobrecimento não necessariamente vem pela nossa vontade, mas ele vem por uma força das circunstâncias. Então, como eu falei para vocês, é aquele kit básico. Você vai para o mundo físico e você vai ser obrigado a trabalhar para sobreviver. Vai trabalhar, ou vai cooperar, ou vai ter que realizar alguma atividade para poder fazer com que a sua vida seja a mais organizada possível. Muitas vezes nós imaginamos que a nossa vida se restringe no trabalho, tendo como recompensa um retorno financeiro. Muitas vezes, fazendo parte de um grupo, a nossa participação vem exatamente no auxílio da organização, da dinâmica daquele grupo. Mas nem por isso estamos destituídos da obrigação do trabalho. Então nós vemos que todo mundo vem aqui para fazer a mesma coisa. Alguém trabalha mais, outro trabalha menos, outro tem mais competência, o outro não tem, o outro tem mais capacidade de ter mais recursos, de ter uma vida mais confortável materialmente, enquanto que o outro depende de sacrifícios que são grandes para poder manter aquilo que é básico para aquele, mas nós vemos que todos nós somos obrigados a trabalhar. Então, a partir do momento em que nós terminamos uma jornada terrena e voltamos para o mundo espiritual, dentro daquilo que foi programado, eu não acelerei o meu retorno para o mundo espiritual, eu não forcei a passagem de entrada lá junto com São Pedro, aquela coisa toda, e aí então eu volto para lá e começo a prestar contas da jornada que eu desempenhei aqui no mundo físico. E eu vou falar assim, olha, eu estudei, eu fiz curso de tal, fiz faculdade, fiz não sei o quê, aí eu comecei a trabalhar, aí eu ganhei meu dinheiro, eu paguei as minhas contas, eu ajudei a sustentar minha família, então eu voltei aqui agora e me sinto muito bem. Aí depois vão perguntar assim, tá, mas além daquilo que você foi obrigado a fazer, o que mais você fez? Ah, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. E a gente percebe que a maioria das vezes, a nossa vida aqui no mundo físico, ela nos traz situações, muitas vezes difíceis, exatamente como um exercício para o desenvolvimento desses valores. Então nós vemos que uma programação reencarnatória que traz essas obrigações de sobrevivência básica, ela apresenta também algumas características que nos forçam a determinados tipos de trabalho para desenvolver de fato aquilo que se encontrava pendente. Daí então que nós percebemos que alguns têm uma vida mais confortável, outras uma vida mais sacrificante. Esse que tem uma vida mais sacrificante certamente necessita desenvolver valores de uma forma forçada, de acordo com aquilo que não fez numa existência anterior. E aqueles que têm uma vida confortável hoje têm a oportunidade de aproveitar essa base sólida que possui para a sua sobrevivência básica para poder avançar no seu desenvolvimento. Porque a partir do momento em que nós temos essa base sólida e nós não tiramos proveito dela, nós teremos então numa existência anterior, para forçar as nossas iniciativas, para forçar o nosso senso de valorização da fraternidade, da caridade, nós nos encontraremos em situações que vão desenvolver em nós, de uma forma forçada, essa sensibilidade. Então, o título que nós temos, bom dia pessoal, o título aqui do nosso texto, além dos outros, e aqui então a frase
lá do livro de Mateus. Não fazem os publicanos também o mesmo? Então essa é uma mensagem dirigida para nós, que abraçamos uma filosofia, e a gente lembra sempre que estarmos envolvidos, não vejamos a doutrina espírita como uma religião comum, como uma religião que simplesmente traz para nós o conforto espiritual, porque é exatamente esse o objetivo da esmagadora maioria das pessoas que seguem uma religião. Busca o conforto espiritual, busca a aproximação com Deus. E aí então cumpre aquilo que faz parte também dos seus compromissos religiosos, nada além, nada mais, nada menos. Então, na verdade, a sua vida pessoal segue em função da rotina básica. Os seus compromissos religiosos seguem também aquilo que se encontra na cartilha de compromissos básicos. E não se faz nada além daquilo que é exigido pelos compromissos, digamos, oficiais dentro da nossa programação. Quando nós, então, nos deparamos com uma filosofia como a nossa, que mostra para nós que nós somos espíritos imortais, que nós somos espíritos num processo de evolução que exige um trabalho muito sacrificante. A evolução não se dá vivendo, desfrutando apenas das alegrias e prazeres que a vida oferece. A evolução, ela exige sacrifício, ela exige esforço, ela exige perseverança. Quando nós temos essa consciência, nós podemos então voltar os nossos esforços para fazer com que todos esses compromissos oficiais se encaixem numa rotina que ofereça para nós possibilidades de irmos além dos outros, como é o título do nosso estudo. Esse ir além dos outros significa que nós sabemos que nós temos que trabalhar o nosso senso de fraternidade, o nosso senso de caridade, temos que desenvolver em nós paciência, tolerância, companheirismo, respeito, responsabilidade, e nós poderíamos aqui então listar todas as virtudes. E todos nós temos que desenvolver todas essas virtudes. Todas elas, sem exceção. Nós não viemos aqui para dizer assim, olha, eu vim aqui para desenvolver o meu senso lógico, o meu senso racional, o meu senso matemático, e eu não preciso me preocupar com a parte de criatividade, a parte artística, porque isso é para quem gosta. No caso das virtudes, nós não temos virtudes que eu preciso desenvolver e outras que eu não preciso. Só o fato de nós estarmos no mundo de provas e expiações já mostra que nós temos todas as nossas virtudes muito pouco desenvolvidas. Que nós estamos vivendo muito mais em função dos impulsos do nosso instinto do que da aplicação racional desses valores. Daí a necessidade do seu desenvolvimento. Quando nós temos então essa consciência de que todos esses valores se encontram num patamar ainda muito baixo, dado o nosso estágio evolutivo, significa que nós podemos, pela consciência que nós temos, fazer um trabalho mais específico para desenvolvermos esses valores. E daí então nós podemos aplicar os nossos esforços além daquilo que nós podemos fazer do básico, do oficial da nossa vivência hoje. Eu posso trabalhar com mais dedicação e mais aplicação, sabendo que esse exercício vem desenvolvendo os meus valores essenciais. Nos meus relacionamentos eu posso modificar minha conduta, certo de que estou fazendo aquilo que é necessário para também desenvolver esses valores. E tem situações que a minha rotina não permite que esse tipo de atividade desenvolva em mim valores mais sensíveis. Então é aí que eu começo a buscar oportunidades para poder fazer com que o trabalho que eu venha realizar me auxilie nesse desenvolvimento. Fazendo uma comparação simples, bom dia, Zeli. Fazendo uma comparação simples, a gente pode imaginar assim, todos nós, de um modo geral, de acordo com a nossa rotina, acabamos entrando num ciclo de
atividade física. Então quem trabalha em casa está o tempo todo se exercitando, quem trabalha na rua está o tempo todo se exercitando, indo de lá para cá, daqui para lá, quem faz isso, faz aquilo, a gente sabe que está sempre em movimento. Só que se nós queremos desenvolver alguns grupos musculares ou melhorar o nosso condicionamento físico de um modo mais objetivo, de um modo mais específico, nós temos que então buscar um programa específico de exercícios para essa finalidade. E aí então nós vamos entrar num grupo de exercícios, nós vamos contratar um professor, nós vamos para uma academia. Então nós percebemos que nós saímos da nossa rotina do dia a dia e então entramos num grupo, num trabalho complementar para poder nos ajudar nesse desenvolvimento. Dentro das nossas características morais, acaba caindo na mesma situação. Nós fazemos aquele trabalho básico nas nossas relações dentro de casa, na relação profissional, nos nossos compromissos e responsabilidades, desenvolvemos o básico. Mas nós sabemos que desenvolver em nós aqueles sentidos que são mais elevados, aqueles valores que são mais elevados, e exigem de nós também participação em atividades que nos ajudem nesse desenvolvimento. E aqueles sentimentos mais elevados nós sabemos que exatamente o amor e a caridade. Daí então que nós temos aquele lema dentro da doutrina, aquele pensamento que é praticamente um axioma, né, um pensamento fundamental e inquestionável dentro da doutrina, que fora da caridade não há salvação. E a gente traduzindo essa mensagem, a gente lembra que fora da caridade, já lembrando que o exercício da caridade é aquela somatória de virtudes, porque o indivíduo que trabalha com caridade, não caridade oportunista que aparece no seu dia a dia, eu estava entrando no trem, entrando no metrô, entrando no ônibus, aí eu dei a mão para uma senhora para descer ali. Muito gentil da sua parte, muito interessante, mas sabemos que precisa ir além. De repente eu precisava ajudar uma pessoa que se encontrava numa condição de necessidade, vou fazer isso também para ela. Então eu me coloco à disposição para quando surgir uma oportunidade, eu possa então me sentir útil. Só que se por acaso não aparecer uma oportunidade, eu vou ficar alimentando aquele espírito de caridoso, porque eu me coloquei à disposição, sem ser ativo. Ou seja, eu vou ser um caridoso inativo. Significa que aqueles meus valores, embora eu tenha boa vontade, serão valores que ficarão estagnados. Quando eu me torno, então, um indivíduo que trabalha nesse sentido de caridade, e me coloco não apenas à disposição, mas eu vou em busca das oportunidades, e aí, então, ou eu faço um trabalho solitário da minha parte, ou eu me afilio a algum grupo, seja um grupo espírita, seja um grupo religioso, seja um grupo social, seja físico, seja virtual. Mas eu sempre estou ativo porque eu tomei essa iniciativa, aí sim eu começo a fazer com que aquilo que eu tenho de intenção se transforme em resultados práticos. Né? São tantas coisas dos valores que nós podemos considerar quando nós falamos em desenvolver a caridade. Nós podemos, por exemplo, só para a gente poder ter uma ideia, eu já vou falar sobre salvação também, complementando aquela frase que nós colocamos. Então, quando nós falamos assim, você trabalha com caridade, você tem que lidar com pessoas que você não conhece, e olhar para aquelas pessoas com simpatia, olhar para aquelas pessoas com generosidade, olhar para as pessoas sem aquele senso de julgamento. Você está lá para fazer alguma coisa por ela. Você não vai julgar se ela tem capacidade de fazer ou não. Nós vamos então quebrar uma série de barreiras que nós trazemos dos nossos preconceitos com relação à higiene, com relação ao grau intelectual, com relação aos valores que aquela pessoa tem, com relação à sua asepsia, com relação à sua crença. Nós vamos percebendo também, desenvolvendo valores, que embora eu trabalhe em benefício de alguém, o sacrifício pessoal que eu faço, ou seja, a minha autodoação, em prol daquela atividade, em prol do exercício dessa caridade, é algo que vai se reverter a meu favor.
Porque eu vou perceber que tendo contato com o sofrimento humano, tendo contato com a dor do próximo, tendo contato fazendo uma comparação daquilo que eu vivo para aquilo que o outro vive, por menor que seja a minha participação, porque certamente a gente observa e fala assim, olha, eu sei que tem coisas que eu adoraria fazer, mas eu não tenho condições, ou eu não tenho tempo, porque os meus compromissos, que são realmente importantes, me tomam tudo, eu não tenho condições de oferecer alguma coisa material para aquela pessoa, mas eu sempre vou procurar buscar essa oportunidade, por menor que ela seja, para que eu possa pôr em prática esse exercício. Então, é muito mais, né? A gente pensa assim, né, como essa sigla que você pôs, a benevolência, a indulgência, o perdão incondicional, se soma a uma série de outros valores. E isso se reverte em nosso benefício. Coisa simples, né? O Dudu colocou um sorriso, um cumprimento, um abraço. Isso é algo que transforma a nós mesmos. Então, por isso, quando a gente fala sobre fora da caridade não há salvação, agora a gente entra no outro ponto fundamental, que é exatamente essa tal de salvação. O que vem a ser essa salvação? Significa exatamente a nossa própria libertação. A libertação do ciclo vicioso em que nós nos envolvemos durante as nossas existências, aquele ciclo vicioso do egoísmo, aquele ciclo vicioso do orgulho. Aí a gente comentou até ontem sobre isso, né, sobre aqueles 3 elementos que são perniciosos para o nosso desenvolvimento, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo. E a gente acaba desenvolvendo, através desse trabalho, do orgulho ele acaba virando humildade, da vaidade se transforma em simplicidade, do egoísmo ele se transforma em fraternidade. Então tudo isso se reverte a nosso favor. Então nós percebemos assim que, quando nós falamos que assim, olha, eu me considero espírita, ou me considero simpatizante da doutrina espírita, e eu não me aproximo da doutrina espírita porque eu acho lindo os livros do Chico Xavier. Tampouco porque eu acho linda a ideia da reencarnação, a ideia da vida após a morte. A doutrina espírita ela traz para nós o conhecimento sobre todos esses elementos, que são bases doutrinárias para todos nós, para que nós tenhamos convicção de que o trabalho moral que nós fazemos aqui durante a nossa existência, ele tem um propósito fundamental da nossa autotransformação. Então eu não sou espírita porque é bonitinho. Eu sou espírita porque eu realmente quero fazer com que a minha vida seja diferente daquilo que era anteriormente, no sentido de eu viver baseado apenas nos meus interesses imediatos. Então eu comentava com vocês sobre aquela comparação que eu fazia, né? O que eu faço ainda, sobre aquelas pessoas que vivem as suas vidas de um modo muito tranquilo, de um modo muito feliz, sem falar naquelas que criam problemas seríssimos, né, em virtude de suas personalidades, de suas fraquezas morais e tudo mais. Mas pessoas que têm aquela vida redondinha. Parece assim que tudo vem devidamente encaixado. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa bonita, é uma pessoa simpática, é uma pessoa competente, ela tem o seu trabalho. Depois eu explico para você, professor. No final eu dou um toque para você. Aí então, no final nós temos a pessoa então organiza tudo, aí ela conhece uma outra pessoa, aí namora, se casa, essa pessoa também tem todos esses atributos, aí eles têm uma vida perfeita. Mas essa vida perfeita se resume apenas na administração dos compromissos obrigatórios. Nada além disso. E aí então existe aquela ideia de chegar para justificar aquilo que não fez. Ele diz assim, mas eu tive a minha vida e eu nunca fiz mal para ninguém. E aí vem aquela pergunta, mas você fez bem para quem então? Mal você não fez, mas e o bem você fez? E aí a gente lembra então aquela passagem do próprio Livro dos Espíritos, que quando os nossos instrutores dizem assim que fazer o mal não significa fazer o bem. São os mornos, exatamente, Zaninha. Então, na verdade, você fez o mal, você não fez o mal
Então não significa que você não fez o bem. E como os espíritos dizem, não fazer o bem também é fazer o mal. Porque seria exatamente viver o fato de nós não provocarmos o mal em ninguém e não fazermos o bem também, nos coloca naquela condição de indiferença. Olha, eu sou simplesmente indiferente com o problema dos outros, indiferente com o mundo, significa então que dentro de mim eu também vivo um sentimento de indiferença. Mas eu tive uma vida certinha, uma vida redondinha, uma vida perfeita. E aí então no mundo espiritual, quando a nossa consciência se amplia, nós começamos a ver então que os nossos compromissos morais aqui eram muito mais profundos do que a gente imaginava. Porque nós não viemos aqui apenas como uma passagem. E esse tipo de conduta, é claro que nenhuma existência aqui no mundo físico, ela passa sem trazer um pouco de evolução. Até mesmo aquele que erra, aliás é um detalhe interessante, eu ouvindo uma orientação que os espíritos passavam, teve um trecho interessante, que muitas pessoas vêm aqui para o mundo físico e acabam cometendo erros e voltam para o mundo espiritual mais endividados do que estavam. E aí então a pergunta, né, que se fazia no mundo espiritual é assim: por que Deus permite que nós cometamos erros? E aí a orientação que veio foi a seguinte: você considera Deus perfeito? Sim, considero, Deus é perfeito. E você acha que a sua trajetória já não era conhecida? E você acha que a sua trajetória já tinha sido programada para dar errado? Sendo que Deus é perfeito? E aí então se perguntou, mas como é que nós podemos interpretar então esse erro? Ele não foi um erro. Foi apenas um caminho diferente que você escolheu para a sua evolução. Através daquela dor, através do débito que foi adquirido, ele será para você também um aprendizado. Que você vai ter naturalmente que, através de novos exercícios, resgatar aquilo que você se desviou. Mas você não tomou o caminho errado, o caminho sempre foi de aprendizado. E aquela frase que é sempre dita para nós, que mesmo quando você tropeça, você cai para frente. Não é assim? Então, mesmo diante desses desvios, dessas escolhas equivocadas que nós fazemos, o aprendizado chega para nós. Só que aí existe a diferença quando nós aprendemos com o instinto, pela dor, pelas consequências daquilo que nós fazemos, quando nós temos então uma evolução programada, uma evolução bem planejada, porque nós dedicamos então os nossos esforços para esse objetivo, para fazer com que aflore em nós e desenvolva aquilo que já foi aflorado, os valores mais elevados, os valores mais nobres. Luiz colocou ali também: praticar a caridade moral é sentir a dor do outro e tentar ajudá-la. Isso faz com que nós nos sensibilizemos, porque na verdade, baseado no instinto a que somos movidos, existe um sentimento de individualismo em nós. Então, na verdade, tudo aquilo que nós temos de individualismo faz com que nós tenhamos como preocupação maior aquilo que diz respeito a nós, aquilo que diz respeito aos nossos próprios interesses. Mas a partir do momento em que nós começamos a desenvolver esse sentimento de compaixão que vocês colocaram, faz com que nós desenvolvamos a sensibilidade. Essa sensibilidade nada mais é do que uma abertura de consciência, uma abertura, a gente poderia até dizer assim, de um modo mais amplo, uma abertura espiritual para aquilo que acontece à nossa volta. Só que para que isso aconteça, é necessário que nós façamos um trabalho além daquilo que nós já estamos fazendo. Cumprir o básico, todo mundo cumpre. Seria mais ou menos comparado com aqueles alunos. A média da escola é 6, tendo como valor máximo o 10. O aluno que tira nos 4 bimestres do ano 6, 6, 6 e 6, é um aluno que passa de ano. Mas ele vai ser um aluno com valor 6. Aquele aluno que estuda, que se esforça para tirar as notas mais elevadas, vai mostrar exatamente o grau de conhecimento que ele tem.
Esse 6 que ele tirou equivale a 60% daquilo que ele deveria ter aprendido. Ele teve um conteúdo de 100%. Ele aprendeu apenas 60%. 40% do que deveria ter sido aproveitado foi jogado fora. Se ele é um aluno que tira 9, tira 10, significa que ele compreendeu 90 a 100% do conteúdo que foi transmitido. Então, para nós, se nós somos esses alunos medianos, que apenas passa de ano, o esforço básico para passar de ano, nós seremos espíritos também medianos. E o espírito mediano, ele vai continuar nesse ciclo de aprendizado, esse ciclo de dor e de sacrifício que um mundo como esse exige de todos nós. Vamos aqui então, eu trouxe para vocês aqui vários exemplos, fiz aqui uma grande ilustração e eu me esqueci do horário. Vamos aqui fazer a leitura do nosso texto para nos aprofundarmos mais nos ensinamentos daquilo que Emmanuel trouxe para nós. Então vamos desde o início. O texto se chama Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus disse isso, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo-o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos imperativos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em redor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, que é atualmente, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os sesmos da espiritualidade superior. Nem todos percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Quando nós falamos então em extraordinário, nós lembramos que ordinário é aquilo que faz parte das nossas obrigações. Ordinário é aquilo que faz parte da ordem comum do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O extraordinário vai além da ordem, vai além do básico. Por isso, então, quando nós pensarmos em termos de vivência física, quando nós pensarmos sobre o conhecimento que nós temos a respeito dessa existência, nós temos também que fazer uma autoanálise, fazer uma viagem profunda dentro de nós, para saber exatamente com que velocidade nós estamos ditando a nossa própria evolução. Porque para fazermos uma evolução objetiva, uma evolução acelerada, mais avançada, há a necessidade de nós fazermos um trabalho específico, um trabalho moral específico, para atingirmos a esse propósito.
Então analisemos como é que acontece a nossa rotina. São muitas as frentes que nós temos que atacar ao mesmo tempo. Nós temos que trabalhar a nossa capacidade de relacionamento pacífico e harmonioso. Nós temos que trabalhar a nossa organização, que desenvolve o nosso intelecto. Nós temos que trabalhar as nossas responsabilidades. E nós temos que trabalhar, além de outros atributos, aquilo que vem como extra. Esse extra nada mais faz do que nos impulsionar para um crescimento mais acelerado. Porque mesmo que eu não faça nada, que eu vá vivendo essa vida mediana, de aluno nota 6, eu vou evoluir. Esse 60% vai me proporcionar crescimentos. Só que sempre vou ter que ser empurrado para poder alcançar esse objetivo. Agora, se eu começo a tomar iniciativa, o meu crescimento se acelera. Claro que na teoria tudo isso é muito prático, tudo isso é muito fácil. Mas cada um de nós sabe exatamente quais são as dores que sentimos em virtude dos desafios que foram apresentados para nós, de acordo com a programação reencarnatória que nós escolhemos. Algumas vezes bate o desânimo, bate a dúvida, dá aquela vontade de desistir de um monte de coisa. Mas nós lembramos que esses desafios, eles existem exatamente porque nós estagnamos nesses valores. Ou nós evoluímos pelo amor, aluno nota 10, ou nós evoluímos pela dor, aluno nota 6. Se nós então somos aqueles alunos que sempre passam raspando naqueles valores, chega uma hora em que nós somos empurrados, forçados a trabalharmos aquilo que se encontrava estagnado. E nós podemos modificar isso. Como diz aquela passagem que todos nós conhecemos, nós não podemos voltar atrás e corrigir aquilo que no início poderia ter sido trabalhado de modo diferente. Então vamos, a partir do momento que nós não podemos voltar no tempo, vamos assumir a responsabilidade daquilo que chegou para nós hoje. Fazer o melhor trabalho que nós podemos fazer dentro daquilo que nós podemos diante da nossa realidade. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Nós podemos então começar a reprogramar a nossa vida a partir de agora para que aquilo que eu vier a construir tenha resultado positivo futuramente. Eu já sei que se eu negligenciar agora, a negligência vai me encontrar depois lá na frente. Assim como a negligência do passado veio ao meu encontro agora. Temos então que modificar. Toda rotina é saudável, Zé. A rotina significa organização. Só que nós podemos aproveitar a nossa rotina de um modo mais produtivo. Nós podemos incrementar a nossa rotina, agregar valores a essa nossa rotina. O indivíduo que não tem rotina, que vive de acordo com as circunstâncias, ele acaba enlouquecendo. Porque sem planejamento a vida dele tem um revertério de uma hora para outra, ele é pego de surpresa sempre das coisas. Eu, se eu não tiver a minha rotina, me enlouqueço. Mas eu procuro fazer com que essa rotina seja a mais proveitosa possível dentro daquilo que me é possível fazer. Então todos nós vivemos a nossa vida de um modo positivo. Até mesmo o desvio, como nós falamos, que muitas vezes imaginamos assim, mas isso que eu fiz parece um retrocesso. Não é um retrocesso. Na verdade, nós estamos reaprendendo aquilo que não foi bem aprendido. Todos os valores que nós conquistamos são valores que pertencem a nós e que ninguém pode tirar. Mas, se por acaso uma lição não foi bem aprendida, aí eu vou entender que eu levei um tombo, que eu voltei no tempo, que eu tive um retrocesso. Não. Na verdade, eu estou tendo um reaprendizado. E todo reaprendizado significa as lições que serão melhor compreendidas. Então nós nunca perdemos o nosso tempo. Nós nunca destruímos nada, nós sempre estamos construindo. Muitas vezes nós estamos construindo de um modo diferente. Para a gente ter uma ideia, para concluir aqui o nosso trabalho, vamos imaginar, por exemplo, um relacionamento dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos, de pessoas comuns, em que houve uma discussão séria e houve uma ruptura. Aí as pessoas vão dizer assim, olha,
eu acabei destruindo o meu relacionamento, destruí a minha família. Na verdade, não. O sentimento que ligava aquelas pessoas era um sentimento que não havia ainda se desenvolvido. Houve a necessidade de reformular essa relação para trabalhar aqueles sentimentos que estavam estagnados. Uma família que é bem constituída, onde existe amor, onde existe respeito, significa que não tem por que recomeçar de um modo diferente. As coisas já estão no lugar. Mas se aquilo não deu certo, se nós falarmos assim, nós desperdiçamos o nosso tempo, poderia ser considerado desperdício de tempo, porque se nós fizéssemos as coisas certas, nós evoluiríamos com mais rapidez. Aquele aluno, por exemplo, que repete de ano, sim, ele perdeu tempo de acordo com a cronologia que nós trabalhamos, mas ele não desperdiçou os seus esforços. Porque se ele não conseguiu compreender naquela primeira etapa, ele vai ter outra oportunidade, depois outra oportunidade de sempre aprender. Uma reencarnação que o indivíduo vai ter que repetir, significa que ele vai ter uma nova oportunidade de construir aquilo que ele não conseguiu. Não é aquilo que ele não quis. É aquilo que ele não conseguiu fazer, seja lá por que motivo for. Então na nossa vida não existe nunca o retrocesso. Nós podemos desviar, mas vamos aprender da mesma forma com esse desvio. Nós podemos aprender com amor, se nós seguirmos aquela cartilha que nos foi apresentada. Mas nós podemos aprender com a dor também, é a opção de cada um. Mas o aprendizado sempre virá. Então concentremos os nossos esforços para fazer com que a nossa existência seja realmente a mais produtiva. Para fazer com que a nossa existência seja a mais proveitosa possível. E façamos, esse que é o ponto principal, aquilo que os outros não fazem. Ter uma vida bonitinha, redondinha, não significa evolução espiritual. Claro que essa organização trouxe benefícios, mas o crescimento moral virá através dos esforços que nós fazemos além. Saiamos então da média da nossa evolução e nos esforcemos para alcançar valores maiores nesse trabalho moral que nós estamos realizando. Então nós fechamos por aqui. Depois, por favor, leiam esse texto número 96 do nosso livro Fonte Viva, o título Além dos Outros, para refletirmos um pouco mais. E não responsabilizemos, lembrando sempre, os outros por aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes o nosso trabalho moral tem que ser feito dobrado para poder exatamente fazer com que aqueles que estão à nossa volta também consigam. Porque se nós estamos junto com os outros e os outros estão junto conosco, significa que existe um trabalho coletivo. Alguém vai ter que ajudar alguém. E como diz Leon Denis naquela grande cadeia universal, os elos mais fortes ajudam os elos mais fracos. Ou seja, aqueles mais esclarecidos podem e devem, como compromisso moral pessoal, auxiliar aqueles que não conseguem nos acompanhar. Mas cada um é responsável por aquilo que faz a si mesmo e por si mesmo. Fechando por aqui então o nosso trabalho, eu vou... Deixa eu pegar aqui rapidamente. Vou passar para a nossa amiga Andréia, então, que vai fazer para nós o encerramento, e daqui a pouquinho então a gente volta para darmos aqui... conseguiu já? Legal, Fristone, beleza então. Né? Esse Paulo Talk novo, ele trouxe para nós esse problema, né? Vamos lá, Luiz, lembrando sempre que de sexta-feira o nosso estudo acaba às 10 horas, tá? Porque como é uma reflexão apenas, para que ela não fique uma reflexão cansativa, o nosso trabalho então é feito apenas dentro desse horário. Então só 45 minutinhos já é o suficiente para nós, tá? Enquanto os outros estudos nós fazemos em 1h30, beleza? Pois é, tá um assunto muito gostoso, né? Esse tema realmente estava muito interessante, a gente poderia aqui ficar horas,
né, certamente com a participação de vocês, a gente poderia estender isso aqui, ficar horas falando sobre essas ideias, fazer uma avaliação pessoal, fazer uma avaliação em circunstâncias da vida que nós vivemos hoje, né, porque o assunto realmente nos dá essa possibilidade. Mas o pouco que a gente conseguiu conversar, certamente já vai ser muito produtivo para que a gente faça uma reflexão pessoal